Olá, queridos irmãos e irmãs, temos mais uma dúvida interessante hoje da Palavra de Deus aqui e é a seguinte: sempre que chega essa época do ano, tem grandes discussões na minha família sobre se o crente pode participar de festas juninas. Eu faço uma festa na minha casa, mas sem nenhum elemento religioso. Faço apenas para aproveitar o friozinho e comermos algumas comidas da época. Mas alguns parentes que são crentes também dizem que eu estou pecando e cometendo idolatria fazendo essas festas. O que eles me dizem está correto? Muito obrigado, querida irmã, por dividir com a gente a sua dúvida. Vai nos ajudar a aprofundar sobre esse tema muito interessante. E você que está me assistindo agora, também pode deixar sua pergunta da Bíblia aqui nos comentários. Tem alguma dúvida da Bíblia aí complicada, difícil que você não sabe? Coloque aqui e ela pode virar o próximo tema aqui do nosso canal. Então já vai deixando o seu like, o seu joinha nos ajuda muito, ajuda a gente a entender que você está gostando do conteúdo e não custa nada para você. Então nos apoie deixando o seu like agora, ok? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje eu vou te ajudar a entender esse tema em profundidade. Vamos então à nossa lousa de explicações para a gente entender mais. Crente pode participar de festa junina? Será que sim? Será que não? Vamos lá aprender agora no nome de Jesus. Então vamos lá, texto na tela. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 8:10 diz o seguinte: porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Olha que texto interessante. Eu vou explicar esse texto daqui a pouquinho dentro desse contexto de festas juninas, mas sempre que chega esse ano, irmãos, nessa época, principalmente junho, julho, muitos crentes ficam com a pulga atrás da orelha com relação às famosas festas juninas. Eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo também tem muitas dúvidas sobre isso. Posso ou não posso participar sendo crente? Estarei cultuando santos se eu participar? Estarei cometendo algum pecado participando desse tipo de festa? Ou mesmo fazendo uma festa dessa na minha própria casa? Será que isso pode para o crente? E na escola do meu filho, vai ter uma festa junina lá. Posso deixá-lo participar? Na minha rua, o pessoal está organizando também uma festa. Eu devo contribuir e estar em meio a eles ali naquele lugar? São muitas e muitas dúvidas. Então eu peço a você que fique até o final desse estudo. É um estudo um pouquinho mais denso, onde eu preciso explicar vários pontos para você, mas fique até o final que você vai fazer bem e vai aprender aqui alguns conceitos importantes e nós vamos analisar esses conceitos e colocar a Bíblia no meio e entender o que é certo ou não dentro da nossa decisão quando a gente está diante desse tipo de festa. E nós começamos agora, então, primeiro entendendo os tipos de festas juninas. Existem dois tipos que eu quero explicar em detalhes para você. E é nesse momento que você faz a sua inscrição aqui no canal, para receber os próximos estudos que eu publico aqui sempre de segunda a sexta às 15 horas. Você precisa fazer a sua inscrição gratuitamente aqui no YouTube. Participe do nosso canal, nos ajude a chegar mais longe e juntos vamos estudar mais a palavra do Senhor. Olha só, é certo que a festa junina, ela é tradicionalmente usada pelos católicos e também por aqueles que são simpatizantes do catolicismo para a comemoração do nascimento de João Batista. Sim, o João Batista lá da Bíblia, segundo a tradição que nasceu 6 meses antes de Jesus Cristo. Inclusive tem vídeo aqui no canal a respeito dessa questão de João Batista e Jesus. Então quando nós olhamos para esse tipo de festa, ela é designada como festa junina religiosa. Porque existe o uso de diversos elementos, como por exemplo, fogos de artifício, bandeiras de santos, fogueira, quadrilha, comidas típicas, etc. Cada um desses elementos com o seu significado voltado para a questão religiosa aqui dentro dessa festa. Hoje eu não vou entrar em detalhes sobre a origem de cada um desses elementos e nem dos seus significados dentro da tradição religiosa, pois já são bem conhecidos de todos e os irmãos conseguem observar muito bem quando esses elementos estão ali em algum lugar com um determinado objetivo religioso. Esse então é um tipo de festa claramente identificada com um foco religioso que tem como fundamento festejar as coisas relacionadas a um determinado santo, a vida dele e outras questões correlacionadas. Por isso, identificar esse primeiro tipo de festa junina é bem simples. Os elementos religiosos
estão ali presentes e são direcionados de fato e de forma clara para dar uma forma de culto religioso ali naquela festança que está sendo realizada, ok? Esse é o primeiro tipo de festa. O segundo tipo de festa junina, que eu chamei aqui de outro tipo de festa junina entre aspas, por quê? Porque ele diferencia do primeiro tipo e você vai entender por quê. Olha só. É fato, então, que existe também um tipo de festa junina que ganhou em nosso país um status muito maior do que uma simples festa com objetivos religiosos. E por que eu digo isso a você? Olha só, vemos diversas festas juninas sem qualquer cunho religioso, que são apenas festas como outra festa qualquer que se aproveita aí da época do ano que é um pouquinho mais fria em algumas regiões do nosso país e também se aproveita de outros elementos em abundância na culinária para criar uma oportunidade de diversão social. Presbítero, não estou entendendo. Me dá alguns exemplos. Olha só. Temos, por exemplo, festas juninas em escolas. Algumas escolas fazem ali algum tipo de festa no recreio, onde tem comidas típicas, mas sem cunho religioso. Algumas em ruas, obviamente que existem escolas, né, que tem ali uma confissão católica, por exemplo, que aí já tem cunho religioso. E nas ruas também pode existir. Mas a gente percebe que existe uma diferenciação quando não é de cunho religioso. Em associações, por exemplo, de moradores, restaurantes que, por exemplo, fazem uma temática ali um pouquinho diferenciada, mas que não tem cunho religioso, clubes e por aí vai, que organizam esse tipo de festa, então, sem qualquer ligação com a tradição religiosa. Ou seja, você não vai encontrar ali esse objetivo, ou mesmo você não tem ali um espaço religioso utilizado para fazer esse tipo de festa. Então, esse tipo de festa é apenas com um cunho social ou até mesmo econômico com o objetivo de faturar algum dinheiro ou criar alguma diversão para que as pessoas possam ali se aproveitar de elementos que são fartos nessa época do ano. Agora a gente entra na seguinte questão. Como que eu avalio biblicamente essa questão? Eu sou ou fui convidado a participar de uma festa dessa. Como que eu avalio se eu devo ir ou não? Preste bem atenção. O primeiro tipo de festa que nós analisamos, que são as festas com cunho religioso, onde tudo é pensado focado na tradição religiosa e nos objetivos de veneração, de adoração a santos e outros objetivos religiosos, como nós observamos bem. Desse tipo de festa junina, o crente faz bem em manter distância. Por quê? Porque ela tem objetivo claramente idólatra na prática. Eu sei que muitos vão falar aí que não, mas não tem adoração, é veneração aos santos. Mas na prática existe sim um objetivo idólatra que não condiz com a fé bíblica reformada. Por isso, desse tipo de festa, o crente faz bem em não participar, ok? Veja bem, todos os elementos desse tipo de festa são focados nas homenagens a santos. E por isso, o crente não deve se associar a isso. Agora, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê algo parecido com isso quando Paulo orienta que os crentes não devem participar de celebrações onde ídolos são cultuados. Por isso, esse tipo de festa se enquadra também nesse exemplo que nós vamos analisar do Paulo aqui, que ele nos deu, que nos leva ao pecado de idolatria, conforme está em 1 Coríntios 10, 19 a 23. Observe o versículo 20 desse texto. Antes digo que as coisas que eles sacrificam, obviamente Paulo está falando aqui lá, né, de um ritual, de festas relacionadas a ídolos, sacrifícios que eram feitos. Paulo diz que não é a ídolos não, mas é a demônios que sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. O que Paulo está nos ensinando aqui? Um conceito de associação. Veja, se você vai numa festa e você não concorda que santos sejam venerados, adorados, homenageados daquela forma, se você está participando, você está associado àquele tipo de coisa. E aí, então, você está ferindo princípios bíblicos. Observe o próximo versículo, 1 Coríntios 10, 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos
demônios. Então Paulo está falando ali daquela ocasião, mas eu quero aplicar aqui na nossa. Não podeis ser participantes, preste bem atenção nisso, da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então veja, se a festa junina com cunho religioso ela está contrária ao que a Bíblia diz, pois ela leva as pessoas a uma adoração a ídolos, a santos, você não pode, como crente, ser participante desse tipo de coisa, porque você estará aprovando. Então, esse tipo de festa junina, o crente não deve participar de forma nenhuma. Mas aí entramos numa questão interessante. Existe algum tipo de festa junina que o crente pode ir? E aí eu vou te explicar que sim. Mas assista esse trecho para você entender o que eu vou explicar a partir de agora, ok? Que é muito importante. E antes de te explicar, um recadinho rapidinho. Aqui no primeiro comentário fixado tem um link dos nossos 2 cursos se você quiser estudar a Bíblia com mais profundidade. Olha só, o segundo tipo de festas que nós analisamos, que são as festas juninas sem qualquer cunho religioso e que inclusive são feitas fora de ambientes religiosos, ou controlados por religiosos, elas são um tipo de festa clássica que a gente poderia participar se a gente avaliar alguns pontos importantes. Preste bem atenção. Esse exemplo clássico de festa, que são realizadas, por exemplo, em escolas, ou mesmo você mesmo, como a irmã que nos fez pergunta aqui, faz na sua casa, você compra lá um milho, uma paçoquinha, você faz um caldo e você chama uns amigos ali para comer. Esse tipo de festa não tem qualquer tipo de reza, imagens sacras, nem elementos de culto e para cultuar ídolos. Nesse sentido, qual seria o problema em participar desse tipo específico de festa? Veja, se não existe qualquer culto a elementos estranhos à Bíblia, se não há nada que configure idolatria, qual seria o pecado? Creio que nenhum. Seria o mesmo que estar em uma festa qualquer que frequentamos em outras épocas e outras ocasiões do ano. Por exemplo, preste bem atenção nisso. Muitos fazem, a grande maioria das pessoas, a festa de Ano Novo, não é verdade? E a festa de Ano Novo de muitas pessoas, ela é regada a crendices, superstições e nós temos lá as questões, por exemplo, de pular onda, de oferendas, lá a Iemanjá, né? Você conhece todas essas questões. Tem esse tipo de pessoa que faz da festa de Ano Novo esse tipo de festa. Agora veja, e tem, claro, várias outras coisas reprováveis. Agora veja, o crente também, ele pode comemorar o Ano Novo quando ele faz a sua festa festejando de uma forma para adorar o Senhor Deus, para comemorar a vida, um novo ano que o Senhor está dando. Então veja que no Ano Novo a gente comemora, né, mesmo que outras pessoas comemorem errado. Então esse é um exemplo interessante. Agora alguns argumentam que nessas festas juninas, né, que não existe o fator religioso, mas tem o fator das comidas típicas que estão lá. Logo, alguns dizem o seguinte, olha, de alguma forma nós estamos pecando sim em comer esse tipo de comida, que pode ter sido consagrada a ídolos para serem usadas nessa época do ano. Então o crente não pode comer paçoquinha, amendoim, porque está tudo consagrado para as festas juninas. Veja, sobre essa questão, eu penso que toda comida, em última instância, vem de quem? Da mão de Deus. O diabo não produz nenhuma comida. O diabo não dá nenhuma chuva. Quem dá é Deus. Dentro do ambiente de culto idólatra, as comidas podem até ser comidas sacrificadas a ídolos. Agora, fora dele, nas mãos de um crente, são comidas comuns, consagradas a Deus. Não tem poder contra o crente e nem representa qualquer símbolo de culto para o crente. Paulo disse, inclusive, em uma situação semelhante com relação ao consumo de carne lá na sua época, carne que podia, né, ter sido ali por alguém sacrificada a algum ídolo. Observe bem o que o apóstolo diz em 1 Coríntios 10, 25 e 26. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Por que, explica o apóstolo, do Senhor é o quê? A terra e a sua plenitude. O que o apóstolo está falando aqui? Olha, alguém consagrou carne a ídolo? Você não vai ficar analisando cada coisa que você põe na sua boca, porque tudo vem de Deus no final das contas.
Então veja, você não precisa ficar preocupado com isso. O apóstolo Paulo então nos dá esse exemplo. Então veja, comprar uma paçoquinha, fazer um caldo, fazer um milho cozido na sua casa, por exemplo, e chamar uns amigos, isso não é cultuar a ídolos por causa da comida, porque você está consagrando aquilo a Deus e não está fazendo nenhum elemento idólatra ali, ok? É importante então a gente separar esses dois tipos de festas. Mas existe uma ressalva que eu quero que você preste muita, mas muita atenção, porque isso aqui é importante para o crente. A única ressalva que eu encontro dentro da palavra de Deus, que pode fazer um crente até repensar aqui essa sua postura de participar de uma festa junina, claro, estou falando aqui aquela do segundo tipo, porque a do primeiro tipo nós já vimos que não devemos participar, mas uma do segundo tipo, de repente um amigo que não tem nada a ver, né, com religião, ele quer fazer ali um caldo para você comer junto com ele, né, e aí você é chamado, esse segundo tipo, será que eu devo ir? Olha só, a única ressalva é sobre causar escândalo para pessoas fracas na fé. Paulo orienta que não sejamos pedra de tropeço para ninguém, e que abramos mão do nosso direito de liberdade para que outros não venham a confundir-se com a nossa atitude, se esse for o caso, né, na sua avaliação. Observe 1 Coríntios 10, 32. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Causa de tropeço é quando nós, que às vezes temos uma visão clara das coisas, fazemos algo e com aquilo que nós fazemos, nós prejudicamos uma pessoa fraca na fé. Assim, percebemos que fica claro que, biblicamente, estamos proibidos de participar de cultos idólatras, mas podemos participar de ocasiões fora do ambiente e propósito desse tipo de culto, com a ressalva de que avaliemos muito bem e, com base no amor, escolhamos não participar, se for o caso, para não causar controvérsia e escândalo perante os mais fracos na fé. Não havendo esse elemento que nos impeça, podemos participar sem qualquer problema, sem qualquer pecado de nossa parte. Agora veja, eu quero compartilhar com você uma regra pessoal que eu utilizo para minhas avaliações, né, diante aí dos convites que eu recebo. Uma regra pessoal que eu uso para definir esse tipo de situação é a seguinte: se participar da festa não vai ferir nenhum princípio bíblico, eu escolho ir, né? Eu vou, ok? Então eu avalio. É uma festa religiosa? Eu não vou, né? Não vou participar desse tipo de coisa e me associar. Não é religiosa? Eu observo, não vai ferir nenhum princípio bíblico? Então eu escolho ir. Porém, se alguma dúvida persistir no meu coração, nossa, eu estou em dúvida se eu vou, se eu não vou, se as coisas estiverem assim não muito claras para mim, eu sigo essa prescrição aqui do apóstolo Paulo em Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Então veja, se a dúvida está muito grande, eu prefiro pecar pelo excesso e não vou, porque as minhas atitudes precisam vir de uma fé sólida, clara, objetiva. Eu preciso estar certo daquilo que eu estou fazendo. Então, na dúvida, prefiro não participar, pois a dúvida é uma evidência de que meu coração não está plenamente certo sobre aquela questão e eu poderei pecar agindo dessa forma. E claro, como crentes maduros e certos da liberdade que temos em Cristo, termos sabedoria de abrir mão desse direito se for para beneficiar alguém fraco na fé, assim como o apóstolo Paulo ensinou. Observe 1 Coríntios 8,13. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Então, queridos, olha só, se eu vou fazer uma festa na minha casa, né, com esse cunho, mas sem qualquer tipo de idolatria, não estou pecando em nada, mas isso está causando um racha na minha família, trazendo prejuízo, trazendo controvérsia, divisões, eu não vou fazer esse tipo de festa. Deixa passar essa época que eu faço depois. O crente tem que ter sabedoria, abrir mão da sua liberdade quando for necessário, mas saber se posicionar também quando for necessário. Espero que você tenha gostado do estudo de hoje, né? Bastante assim, interessante, complexo, e que essas reflexões possam te ajudar a lidar com essas questões de festas juninas na vida do crente, ok? Vou deixar mais alguns vídeos aqui para você estudar. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.